Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 2 de maio, nós vamos meditar de 2 Crônicas, do capítulo 26 ao capítulo 19, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. O reinado de Uzias. Então, todo o povo de Judá, reino sul, tomou Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, o seu pai. Ele edificou a Elate e restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que fizera Amazias, o seu pai. Propôs buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Olha que interessante isso, não é? Saiu, guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, o de Jabne, né? Edificou cidade nos territórios entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Edificou torres no deserto, nos vales, nas campinas, nos montes, nos campos que eram férteis, porque era amigo, né, da agricultura. O agronegócio prosperou na época dele. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíra à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maacéias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total das cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os seus inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudo, lanças, capacetes, couraça, arcos, fundas para atirar, ou seja, ele equipou todo o exército dele, fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinada para as torres, os cantos das muralhas, para atirarem flecha, né? Então o arsenal bélico dele era muito forte. E aí nós vamos ver que, havendo já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressão contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Só o sacerdote podia fazer isso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias. E lhes disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para essa função. Sai do santuário, porque transgredisse, nem será isto para a honra da tua parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, e a lepra lhe saiu na testa, perante o sacerdote na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então, na mesma hora,
né? Então o sumo sacerdote Azaria e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa. E apressadamente lançaram fora, até que ele mesmo se deu pressa para sair, visto que Deus o ferira. Assim ficou o leproso rei Uzias até o dia da sua morte. E morou ser um leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Quem tomou o seu lugar foi Jotão, seu filho, que tinha o cargo da casa do rei para julgar o povo na terra. Quanto mais os atos de Uzias, os primeiros e os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias com os seus pais, e com os seus pais o sepultaram, né, no campo dos reis. E aí nós vamos ver o reinado de Jotão, seu filho. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jerusa, filho de Zadok. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizeram Uzias, o seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e o povo continuava na prática do mal. Edificou a porta da cima da casa do Senhor, edificou mais obras, o muro de Ofel, edificou cidades na região montanhosa. Ele também guerreou contra os reis, né, dos filhos de Amon. E disse Jotão: se foi tornado mais poderoso porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. E aí os mais atos, né? Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Descansou Jotão com os seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E aí nós vamos ver o reinado de Acás. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai, andou nos caminhos dos reis de Israel. E até fez imagens fundidas de Balaim. Queimou incenso no vale do filho de Imom, né? E queimou o seu próprio filho, segundo a abominação dos gentios que o Senhor lançara fora sobre os filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso em outeiros, como também debaixo de árvores frondosas, pelo que o Senhor seu Deus o entregou nas mãos dos reis sírios, os quais derrotaram e levaram ele cativeiro, e uma grande multidão presa, e o trouxeram a Damasco, e foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe afligiu com grande derrota. Nós vamos ver que Acás, ele pede socorro aos assírios. Naquele tempo mandou o rei Acás pedir ao rei da Assíria que o ajudasse, porque viera de novo os edomitas e derrotaram Judá e levaram preso em cativeiro. Também os filisteus deram contra as cidades das campinas do sul de Judá e tomaram Bet-Semes, né? Ou seja, não só ela, mas várias cidades e aldeias, né, que tinham ali, porque o Senhor humilhou Judá por causa de Acás, rei de Israel, porque este permitira que Judá caísse em dissolução, e ele de todo se entregou à transgressão contra o Senhor. E aí vai falar ainda da idolatria dele, né? E vamos ver logo no final do capítulo 28 a morte de Acás. No capítulo 29 tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que fizera Davi, o seu pai. Então, sempre relembrando, não era Davi o pai dele, mas está suscitando a descendência de Davi, que foi um exemplo como rei, né? Então, vamos dizer, no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor,
trouxe os sacerdotes, os levitas, juntou todos eles, né? E disse: ouvi, levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, tirai os santuários e as imundícias. Lembra que o rei anterior tinha feito vários altares de adoração? Até oferecer o seu próprio filho? Pois é, aqui nós começamos a ver uma reforma espiritual feita por Ezequias, né? E aí nós vamos ver que ele fala ao povo, né? Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, os entregou ao terror, ao espanto, porque eis que os nossos pais caíram à espada, por isso nossos filhos e nossas filhas, nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejam negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimar incenso, né? E aí os levitas vão fazer a purificação do templo, né? Os sacerdotes vão entrar na casa do Senhor para purificar e tirar para fora toda a imundícia que eles acharam dentro do templo do Senhor. E aí, no versículo 20 do capítulo 29, nós vamos ver Ezequias restabelecendo o culto ao Senhor. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, né? E aí nós vamos ver que ofereceram sobre o altar do Senhor, né? Mortos novilhos, sacerdotes tomaram sangue e aspergiram sobre o altar, né? Como era devido, para oferta pelo pecado, trouxe os bodes perante o rei e a congregação, puseram as mãos sobre ele, e aí os sacerdotes vão fazer todo esse ritual de purificação, né? De renovação do culto, da aliança do Senhor com o povo dele, né? E aí estavam os levitas de pé, com os instrumentos de Davi, os sacerdotes com as trombetas, deu ordem a Ezequias que ofereceu o seu holocausto sobre o altar, né? E aí eles cantaram ao Senhor com trombeta, ao som de instrumento, toda a congregação se prostrou quando entoaram o cântico, tendo eles acabado de oferecer sacrifício, o rei e todos que se achavam com ele prostraram-se e adoraram ao Senhor. E aí disse ainda Ezequias: agora vos consagrastes vós mesmo ao Senhor, achegai-vos e trazei sacrifício, ofertas de ações de graça à casa do Senhor. E a congregação trouxe, né? E aí vai falar sobre esse momento. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez esta obra. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti a nossa vida, o nosso coração, tudo que somos e tudo que temos, queremos submeter e adorar ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.